Amém? Viajar é bom, mas estar em casa é incomparável. E quando o pastor Hugo falou comigo sobre ministrar hoje, eu fiquei muito feliz, porque esses dias que nós estivemos viajando foram dias de muita reflexão, por viver algo que eu realmente nunca pedi a Deus, por viver algo que eu nunca projetei. Queridos, eu tenho, como diz a galerinha de hoje em dia, eu tenho muita brasilidade em mim. Eu sou muito brasileira, eu amo a minha terra. Então eu nunca sonhei em ir para os Estados Unidos, eu nunca quis. Essa é a verdade. Algo que eu nunca projetei, nunca pedi a Deus. Nunca fez parte dos meus projetos anuais. Sabe aquele plano que você faz? Planejamento anual. Isso nunca esteve presente nos meus projetos. E eu vivi algo que eu realmente não pedi a Deus. Mas a palavra do Senhor diz que Ele fará infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Você recebe essa palavra? Sabe o seu projeto, sabe o seu plano? Deus vai muito além. Aquilo que você está projetando, o Senhor fará muito mais. E eu estou falando de coisas tangíveis, eu estou falando de coisas materiais. Imagina no mundo do Espírito, imagina no mundo sobrenatural o que o Senhor não tem preparado para nós. Amém, queridos? Amém? Amém? O tema da vigília é o quê? É interessante que quando você fala de meu chamado, a primeira coisa que nós, como dizem por aí, nós, igreja church, nós somos church. Nós somos church pentecostal, viu, irmãos? Primeira coisa que a gente diz é que o chamado, ele é para todos. E é verdade. Lá em Marcos o Senhor diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ali não diz quem deve ir. Então subentende-se que todos devem ir e pregar o evangelho. Amém? Mas aqui é um tema muito direcionado, muito afunilado. Está falando não do chamado, mas está falando do meu chamado. Diga assim: o meu chamado. Nosso chamado, ele é pessoal e ele é intransferível. Vindo de viagem, a gente viu uma imagem. Quem aqui conhece Davi Passamani? O pastor Davi Passamani da igreja A Casa, lá em Goiânia. Quem conhece? Que bom que tem pouca gente que conhece. Antes de continuar, eu queria pedir a esse grupo que está aqui na minha lateral para passar para cá, que fica mais fácil para falar. A gente vai desligar as centrais dali. É um negócio. Obrigada. Economia. Isso é bom. Amém? Enquanto eles procuram um lugar para... Aqui na frente tem 3 cadeiras. Aqui tem mais de um tantão para cá. Não procure saber quem é, não vale a pena. Mas por que eu citei o Davi Passamani? Pode que tem 3 cadeiras aqui, 2 ali, mais 2 ali. O Davi Passamani, ele é um pastor caído. E ele foi um grande pastor. A igreja A Casa em Goiânia é uma igreja muito grande. Mas ele perdeu a linha. A Bíblia diz assim: aquele que está em pé, tome cuidado para não cair. Então todos nós que estamos em pé, estamos de pé diante do Senhor, corremos o risco de um dia cair. Por isso vem o alerta: aquele que está em pé, cuide, tome cuidado para não cair. Pois bem, o pastor Davi Passamani caiu, perdeu a sua igreja. Mas olhe para mim, Deus já tinha outro tão bom quanto para assumir a igreja A Casa. E a igreja continua crescendo, continua ganhando vidas e salvando almas. Você pode dizer glória a Deus? E quando eu vi aquilo, eu disse assim: Senhor, como nós somos tolos em achar que Deus só tem a gente. Queridos, Deus, ele tem um chamado para cada um de nós. Porém, maior que o nosso chamado é o reino de Deus.
O reino de Deus é maior que o meu chamado. O reino de Deus é maior que aquilo que eu tenho vontade de fazer, aquilo que eu sei que eu fui capacitada para fazer. Se um dia eu disser não, se um dia eu cair, em nome de Jesus não acontecerá. Mas eu tenho certeza absoluta que Deus tem alguém muito melhor do que eu, já preparado para dar continuidade à obra. Você pode dizer amém? Deus não fica refém de homem. Deus não fica refém de mulher. O único que perde é aquele que não responde ao seu chamado. A igreja não vai fechar as portas quando um pastor cai. Pode até acontecer, mas Deus sempre tem alguém preparado. Então o chamado, ele é mais importante para nós do que para Deus. Porque é aquilo que vai me colocar em contato com o Senhor, é o que vai dar propósito à minha vida, é o que vai dar significado à minha existência. A maioria de vocês está naquela fase da vida que está se perguntando: para que eu nasci? O que eu estou fazendo aqui? O que eu vou fazer com a minha vida, o restante da minha vida? A maioria de vocês aqui, tirando uns como eu, mas a maioria aqui está na casa dos 20. Pouquinho para menos, pouquinho para mais. E é justamente esse ponto da vida que a gente faz essas perguntas. E a gente diz assim: Senhor, para que eu vim ao mundo? Qual é o propósito da minha vida? E nessa noite eu quero falar para você que o propósito da sua vida já estava estabelecido antes do seu pai ou da sua mãe pensar em se conhecerem. Já havia um propósito para a sua existência. Porém, maior do que o propósito da sua existência é o reino de Deus. Amém? Então, só para você entender, você não é a última bolacha do pacote. Amém? Eu vou dizer que você não é o melhor da ninhada. Você não é o mais bonito nem o mais inteligente. Você é o mais esperto, porque resolveu dizer sim ao chamado de Deus. Irmãos, eu olho para a minha vida. E antes de entrarmos no texto bíblico, eu quero falar sobre o meu chamado pessoal. Aceitei Jesus com 18 anos e agora em janeiro fazem 31 anos que eu entreguei minha vida a Cristo. Em fevereiro fazem 31 anos que eu me batizei e que eu comecei a liderar. 10 dias depois de haver me batizado, o meu pastor me entregou a mocidade. Mocidade, sal da terra. E nós começamos um trabalho muito intenso, porque eu era mais intensa. Hoje eu estou calma, feito uma pluma. Mas era muito mais. Então começamos um trabalho e eu estive à frente da mocidade por 6 anos. Saí para casar. E eu me lembro que quando eu estava com 20 anos de idade, eu tinha levado a mocidade para um congresso de jovens. Tínhamos sido convidados a estar naquele congresso para cantar, que a mocidade quando ia para cantar, então a gente ensaiava. Quem aqui já ensaiou para cantar com um grupo jovem? É esse modelo. Então nós fomos lá para cantar. E eu me lembro que tinha eu não me lembro se ela era missionária, o que era, mas eu me lembro de uma jovem pregadora. E ela diz exatamente isso que é o tema da minha mensagem hoje. Deus chama, Deus prepara e Deus envia. Nessa ordem. Diga comigo: Deus chama, Deus prepara e Deus envia. Sabe o que é lindo nisso? Que aquela moça, ela falou assim: o chamado de Deus, ele é rápido, ele é instantâneo. Você está num culto, você está num lugar, você ouve uma palavra de Deus que queima você, que te constrange, você levanta a sua mão, entrega a sua vida a Jesus. Esse é o chamado. Ele te chamou. Agora você é dele. Amém? Agora, o preparar de Deus, ele tem um tempo na vida de cada pessoa. Na vida de cada um de nós, o preparar de Deus vai ter um tempo diferente. Na vida de cada um de nós vai ter um preparar diferente. E por que esse preparar é diferente na vida de cada um? Presta atenção. Primeiro tem a ver com o seu chamado.
O que Deus trabalha na minha vida é diferente do que Deus trabalha na vida da pastora Joyce. Por quê? Se é o mesmo Deus, é a mesma Bíblia. Porque o meu chamado é diferente do chamado dela. Então Deus vai trabalhar na sua vida aquilo que é necessário para você cumprir o seu chamado. O tempo também é diferente na vida de cada um. Algumas pessoas você vai ver que ela vai levar 10, 15, 20 anos. E Deus trabalhando, Deus tirando coisas, Deus acrescentando coisas, Deus trabalhando de alguma forma. E na vida de outros vai ser muito rápido, como foi na vida do missionário. Queridos, eu levei 1 ano para parar de beber, para parar de usar roupa curta, para parar de dar trabalho mais assim para o meu pastor. Eu dei trabalho, acredita, gente, eu dei trabalho. Não parece, né? Não parece, eu sei. É por isso que eu tenho um bocado aí, né? 1 ano, meu pastor dizia assim: irmã Lucimeire, presta atenção, a parede não é de borracha, porque você gosta de quebrar a cara. Porque ele falava, não faça, e o que eu fazia? Fazia. Quebrava a cara, voltava chorando. E ele dizia, eu te avisei, eu falei para você. E isso se repetiu muito tempo. É por isso que às vezes as pessoas perguntam por que eu tenho tanta paciência ou tolerância com algumas pessoas. É porque eu já estive nesse lugar. Eu já precisei de alguém que tivesse muito amor por mim, que aguentasse, que me suportasse, até que eu pudesse estar aqui. 30 anos depois, eu sou grata a Deus e ao meu primeiro pastor por todo o amor e paciência que ele teve comigo. Se ele não tivesse tido, eu não sei se eu estaria aqui hoje. Então o trabalhar de Deus, o tempo de Deus é diferente na vida de cada um. Porque muitas vezes Deus vai tratar em nós, em cada um de uma maneira. Em uns ele vai tratar a desobediência, em outros ele vai tratar a soberba, em outros ele vai tratar a rebeldia, em outros Deus vai tratar, vai falando aí o que mais? A inveja, em outros Deus vai tratar o ódio, o orgulho, que é a soberba, né? Em outros Deus vai tratar a mágoa, o ressentimento, a rejeição. Então em cada um Deus vai tratar algo que é específico dessa pessoa, e que se Deus não tratar, ele não tem como fazer o que ele planejou fazer. E é por isso que você vê um tempo diferente na vida de cada um. Amém? Diga, Deus chama, Deus prepara e depois ele envia. O enviar de Deus também é algo muito sem explicação. Eu tinha planos de ir não para os Estados Unidos, mas para a África. A África sempre foi o meu objeto de desejo. Porque eu sou do tempo em que não tinha internet. Vocês acreditam, gente, que já teve um tempo que não tinha internet? Pois é, teve um tempo que não tinha internet, ô tempo bom. E naquele tempo a gente via por meio de missionários que iam para fora e voltavam. Nós ouvíamos as histórias e a África naquele tempo, há 30 anos atrás, ela estava sendo evangelizada. Então eu pedia muito para Deus me levar para a África. E um dia uma irmã virou para mim e disse assim: irmão, o teu marido, eu era solteira, né? O teu marido, você vai conhecê-lo quando você estiver em missão. Aí eu pensei, eu gosto da cor, né? Eu sempre gostei da cor, gosto do neguinho. Então eu vou estar onde? Na África, fazendo a obra, vou conhecer o meu marido e vou casar. Olhe para mim, eu fui pregar numa igreja a 25 quilômetros da minha casa. Lá estava o meu missionário. A 25 quilômetros da minha casa, fui pregar, lá estava o meu futuro marido. Então às vezes a gente pensa em algo e Deus, eu imagino Deus olhando, falando, bobinha, tadinho, gente. Oh, é uma criança. É mais ou menos isso. Deus olha e fala, não sabe o que eu tenho preparado para ela, não sabe o que eu tenho preparado para ele.
Por isso que o Senhor diz: eu é que sei os planos que tenho para você. Eu tenho pensamentos de paz, eu tenho pensamentos de bondade, eu é que sei. Conheci o meu marido, oramos um mês, namoramos e noivamos e casamos dentro de um ano, e tudo ficou tranquilo. Não, agora vem o ajuste, ajustar um corpo a outro, uma vida a outra, uma pessoa completamente diferente a outra. A única coisa que nós tínhamos em comum era o propósito. A única coisa que tínhamos em comum era o propósito de Deus. Todo o resto a gente era diferente. Eu sempre falei alto, ele falava baixo. Eu sempre fui muito ligada, ele era mais tranquilo. Eu sempre resolvia as coisas para ontem, ele resolvia para depois de amanhã. Esse missionário que tem aí, ele mudou, viu? Não era assim não. Então nós tínhamos que ajustar agora duas pessoas completamente diferentes. Para quê? Para cumprir o propósito de Deus. Porque até o teu casamento precisa ser feito mediante o propósito para o qual Deus te chamou. São coisas que você não tem como explicar. Você tem que crer e tem que viver. Amém? E depois de 15 anos, o Senhor nos enviou para cumprir o propósito que Ele tinha para nós. 15 anos de casados. 19 que eu tinha aceitado a Jesus. E que começou. Então diga assim: Deus chama, Deus prepara e Deus envia. E às vezes o envio de Deus não vai ser para sair da sua cidade, não vai ser nem para sair da sua igreja. Às vezes o envio de Deus vai ser para cumprir um propósito aqui mesmo, na sua casa. Queridos, nós somos seres eternos. Deus nos fez eternos. O que se vai é a matéria. O que se vai é esse corpo físico, mas a nossa alma, ela é eterna. O espírito nem pertence a nós, ele é de Deus, mas a alma, ela é eterna. Porém, existe uma eternidade com Deus e uma eternidade sem Deus. E nós precisamos estar muito atentos com a vida que nós vivemos, porque de acordo com essa vida, nós vamos definir o nosso futuro eterno. Então, mais do que saber qual é o meu chamado, eu preciso saber que Deus me fez eterna e eu tenho que viver uma vida que me leve para uma eternidade com Deus. Muito maior, muito mais sublime do que saber o que Deus me chamou para fazer, eu tenho que saber para onde Deus me chamou para estar. Deus me chamou para estar com Ele na eternidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes durante a vida nós vamos nos frustrar, nós vamos nos decepcionar, nós vamos não apenas querer desistir, nós vamos desistir. Durante muitas vezes na nossa vida, nós vamos querer abrir mão desse negócio de reino de Deus. Sabe por quê? Porque você não é um super-herói, eu não sou uma heroína, nós somos gente. E gente vive isso. Mas quando você coloca na sua cabeça, você inculca isso, que você foi feito por Deus para morar na eternidade com Ele, você passa por qualquer vendaval, você passa por qualquer frustração, decepção, mas você continua com seus olhos firmes no Senhor, porque você sabe que Ele te chamou para estar com Ele na eternidade. Nós vamos falar sobre chamado. E você vai entender que muitas vezes o chamado, ele é pesado, decepcionante, triste, solitário. Porque tem coisa que ninguém vai entender, só você. Sabe por que você tem que aprender a ter uma vida íntima com o Senhor? Porque muitas vezes durante a sua jornada você só vai ter o Senhor para falar contigo. Porque muitas vezes durante a sua caminhada cristã, não vai ter amigo, não vai ter marido, não vai ter mulher, não vai ter filho, ninguém, não vai ter pastor que consiga entender o que Deus está fazendo na sua vida. Vai ser só você e Deus. Você pode dizer amém por isso? Quando
nós estávamos assistindo um vídeo e vendo assim, casais que estão juntos há muito tempo. Aí um há 20 e tantos anos, outro 30 anos, aí passou uns 65 anos. Quando você vê alguém que está assim casado há 65 anos, você fala o quê? É um Highlander. É ou não é? Esse da moço, tu é doido? 65 anos, vocês conseguem entender isso? Você pensa, esse daí, ou esses daí, viveram coisas e superaram. Olhe para mim, a vida com Cristo é do mesmo jeito. Quando você aceitou Jesus, você desceu as águas do batismo, você colocou um anel na sua mão de compromisso com o Senhor Jesus. É um casamento e nós estamos aguardando só o dia que esse casamento vai ser consumado. Então é um relacionamento da noiva com o seu noivo, e vão ter momentos extremamente difíceis. Mas quando você entende que você é um ser eterno e que Deus te chamou para viver na eternidade com Ele, você consegue superar essas dificuldades. Você consegue superar a solidão, a decepção. Irmãos, quantas vezes eu subi no altar para pregar e ter que olhar nos olhos das pessoas e saber o que aquelas pessoas pensavam a meu respeito, porque tinham colocado para fora e tinha chegado até mim, porque chega, e você tem que subir, você tem que pregar, e você tem que liberar uma palavra de bênção, e você tem que descer do altar e tem que abraçar e tem que amar de verdade. É difícil, mas você e eu somos seres eternos e nada pode nos impedir de ir morar na eternidade com o Senhor. Isso tem que ser maior na sua vida. Isso tem que ser superior. Se ninguém te reconhecer, se ninguém te amar de verdade, se você não sentir o acolhimento, se você é alguém que tem um talento, um dom, mas é desprezado, ninguém te quer, você olha e diz: eu fui feito um ser eterno, e maior do que o meu chamado é a eternidade ao lado do meu Senhor. Isso tem que ser maior, porque quando você entender isso, você vai ter superado já metade da dificuldade da caminhada. Eclesiastes capítulo 3, verso 11, abre aí na NBV, por gentileza. Por gentileza, para quem não sabe, eu sou baiana, viu? É porque eu estou muito tempo longe da minha terrinha. Mas vamos lá, Eclesiastes capítulo 3, verso 11. Diz assim, ó: todas as coisas têm o seu valor quando são feitas na hora certa. Diga a hora certa. Todas as coisas, NBV, todas as coisas têm o seu valor quando são feitas na hora certa. Deus colocou o quê? O anseio pela eternidade no coração do homem. Mas assim mesmo, ele não consegue entender completamente os planos e as obras de Deus. A eternidade está dentro de você. Você pode dizer amém? A eternidade está dentro de você. Irmãos, presta atenção. Se eu perguntar de onde você veio, você vai dizer, por exemplo, pergunta de onde eu vim. Diga assim: de onde a senhora veio? Eu vim da Bahia. Eu vim da Bahia, fui para Brasília, de Brasília eu vim para cá. Só que antes de chegar na Bahia, eu vim do céu. Só que eu não tenho lembranças do céu. Mas dentro de mim tem uma saudade do céu que eu não consigo compreender. Sabe o que é isso? É a eternidade que Deus plantou em meu coração. É a eternidade que Deus plantou no seu coração. Você está aqui hoje, não é porque o seu amigo, sua amiga está aqui, não é porque você estava sofrendo muito e Deus trouxe alívio, não é porque aqui você se sente muito bem, é porque Deus colocou no seu coração um pedacinho da eternidade. É porque Ele quer que você entenda, você veio de lá e é para lá que você tem que voltar. Porém, todas as coisas só têm o seu valor quando são feitas
Quando são feitas, por melhor que você seja, por melhor que seja o seu talento, por melhor que seja o seu dom, a sua vocação, se for feita na hora errada, vai ter problema, vai dar ruim. Então nós precisamos entender que a eternidade é o nosso futuro, mas enquanto estamos aqui, existe um tempo chamado tempo de Deus. Diga: o tempo de Deus. O tempo de Deus na nossa vida é fundamental para que os planos dele não sejam frustrados. Irmãos, eu comecei a dirigir, tirei a minha habilitação, eu estava com 27 anos de idade. Tirei minha habilitação com 27 anos de idade. Então, quando eu nasci, Deus já sabia que um dia eu ia saber dirigir um carro, sim ou não? Mas quando eu tinha 10 anos, eu podia dirigir? Mas aqui dentro de mim já tinha uma motorista, sim ou não? Sim ou não? Com 5 anos de idade já tinha uma motorista aqui dentro, sim ou não? Mas ainda não era tempo de eu aprender a dirigir. É isso que acontece conosco. Aí dentro já tem aquilo que você será em Deus um dia, mas tem que ser no tempo certo. Eu vou repetir, dentro de você já existe, já tem aquilo que você será um dia no Senhor, mas tem que ser no tempo certo. Já imaginou uma criança de 5 anos pilotando um carro? Muitas coisas aconteceriam, inclusive meus pais serem presos, eu bater o carro, tantas coisas. Mas quando chegou o tempo certo, eu aprendi a dirigir, eu tirei a minha carta e hoje eu posso dirigir, porque chegou o tempo. Então o chamado de Deus, ele está atrelado ao tempo certo dele acontecer na sua vida. Então tem a eternidade dentro de você, já tem o que você será no Senhor, mas precisa esperar o tempo de Deus. E aí Salomão continua dizendo, o escritor de Eclesiastes foi Salomão, também o escritor de Provérbios. E deixa aqui uma aulinha de escola bíblica bem rapidinha para você. Salomão, filho de Davi, Salomão escreveu muitos livros, 2 deles que estão publicados na Bíblia Sagrada, no compêndio, Provérbios e Eclesiastes. Provérbios ele escreveu na sua juventude, por isso são conselhos para a vida. E Eclesiastes ele escreveu na sua velhice, é tudo aquilo que ele viveu e viu que só valia a pena estar em Deus. Amém? Aí ele diz assim, mesmo assim, mesmo tendo a eternidade dentro do coração, o homem não consegue entender completamente os planos e as obras de Deus. Você só vai entender à medida que o tempo for se desenrolando, à medida que o tempo for passando. Queridos, eu não gosto da minha fisionomia. Não é que eu não gosto do meu rosto, eu não gosto da minha fisionomia. E explico. Mesmo quando eu estou muito feliz, as pessoas perguntam: a senhora está zangada? Porque parece que eu estou sempre zangada. Tu também? Aí eu digo: não, eu estou feliz. E graças a Deus pelo Botox que dá uma aliviada. Porque quando tinha aquele negócio aqui, aí que o bicho pegava. E aí eu perguntei muito para Deus, muito. Um dia nós estávamos numa conferência em Santos, nós como superintendentes sentados na primeira fileira, e lá vem a câmera. Aí eu vejo lá no telão, irmãos, mais de 1000 pessoas. E eu vejo, nossa, que mulher da cara zangada. Era eu. Tipo assim, passou aquela cara zangada e meu marido do lado. Quem estava sentado do lado do meu marido? Eu. Falei, caramba. Deus, me ajuda. Por que, Senhor? Eu tenho essa cara tão fechada, tão zangada. A minha voz é uma voz que mete medo. Eu não queria ser assim. Quantas vezes eu disse, eu queria ter a voz da pastora Evelyn, gente. A voz da Evelyn é muito assim, é muito doce. Mas eu não consigo.
E quantas vezes eu perguntei para Deus: Deus, por quê? Por que o Senhor não suaviza, né, o meu rosto, a minha voz? Até que um dia eu entendi, porque Deus me fez assim para cumprir o propósito para o qual Ele já havia determinado para a minha vida. Irmãos, tudo que eu vivo, que eu vivi, se eu tivesse a meiguice da pastora Evelyn, a doçura, eu tinha sido engolida pelos crentes. Eu precisava ser forte. Mesmo quando eu estava quebrada, quem olhava para mim pensava o quê? Dá medo chegar perto dela. E eu estava chorando igual um cachorrinho. Mas quem olhava já tremia, né, Evelyn? Então Deus fez esse rosto desse jeito e essa voz assim, porque isso já fazia parte do propósito dele na minha vida. Você pode dizer amém? Querido, tudo que você tem, de alguma forma, se for bom, é para cumprimento do propósito. Se não for, é para aprendizado. Deus vai tratar na sua vida, você vai aprender e vai melhorar para que Deus possa te usar. Amém? Então Deus colocou a eternidade dentro de nós. Apesar disso, a gente não consegue entender completamente os planos de Deus. Diga assim comigo: o primeiro chamado de Deus para todos nós, diga todos nós, todo mundo, é o chamado ao arrependimento. Isso é um chamado. Se eu fizer assim: ei, gente, quem vai olhar para mim? Todo mundo, sim ou não? Então o chamado de Deus ao arrependimento é para todos os homens, é para todas as mulheres, é para todo ser humano. Deus nos chama ao arrependimento. João 3,16. Vamos lá, 1, 2, 3. Porque Deus... Para quê? Mas quando eu creio no Senhor, eu entro num processo de arrependimento. Eu creio em Cristo e então começa um processo de arrependimento na minha vida. Eu começo a me arrepender da velha criatura que eu era, a pessoa que eu era, com comportamento errado, um comportamento anti-Deus. Eu entro num processo de arrependimento. Esse é o primeiro chamado na vida do homem, é para o arrependimento. O segundo chamado, diga, o segundo chamado de Deus, agora não é para todos os homens. Diga, o chamado de Deus para os arrependidos, diga, é a santidade. O chamado ao arrependimento é para todos. Agora o chamado à santidade é para os arrependidos. Você já viu pessoa que está dentro da igreja, aceitou Jesus, e você está falando para ela sobre renúncia, você está falando sobre mudança de comportamento, e ela não te entende? É porque ela está na igreja, mas ainda não aceitou o primeiro chamado, que é o chamado ao arrependimento. Então eu entro primeiro no arrependimento, no processo de arrependimento, e logo em seguida o Senhor me chama à santidade. Por que Deus me chama à santidade? 1 Pedro 1,16. Porque se Deus me criou para um propósito, porque já tinha um propósito definido, Ele não vai me usar da forma que eu era. Eu preciso primeiro me arrepender dos meus pecados, do meu comportamento errado, distante de Deus. Depois eu preciso buscar um novo comportamento, é a tal da nova criatura. Buscar ser santo. O que diz? Leia 1 Pedro 1,16. 1, 2, 3. Se nós somos filhos de Deus, precisamos nos parecer com Ele. Irmãos, a maior tristeza da minha vida durante muito tempo foi as pessoas dizerem para mim que eu me parecia com o meu pai. Meu pai foi um homem horrível, um ser humano horrível, mesmo sendo crente, tá? Mesmo depois de crente. Meu pai foi um homem que não valia a pena copiar em absolutamente nada.
Eu aprendi com o meu pai como não ser crente. Tudo pode te ensinar. Amém? Então, no final da vida dele, fomos obrigados a cuidar dele, porque nós tínhamos que trocar a fralda, tínhamos que limpar, tínhamos que botar comida na boca, tudo. Foram 10 meses nós cuidando do nosso pai. Ali o Senhor nos ensinou a amá-lo. Cuidando dele, o Senhor nos ensinou a amar. E aqui eu abro um parênteses. Se você tem algum problema com seu pai ou com sua mãe, resolva logo. Porque se você não resolver, Deus vai resolver para você. Eu nunca pensei que meu pai, sendo o homem que era, meu pai era um brutamontes, 1,92 m, quase 200 quilos. E a gente teve que cuidar do meu pai como se cuida de um bebê, para que nós aprendêssemos a amá-lo. E aprendendo a amar o meu pai, eu seria capaz de amar qualquer um, porque aquele foi o homem que mais me feriu na vida. Então Deus agora nos chama à santidade, e a santidade vai exigir de nós que nós nos pareçamos com o nosso pai. Eu não queria parecer com o meu pai terreno, porque eu sabia dos defeitos dele, mas eu parecia com ele fisicamente e nas atitudes. Quando eu fazia alguma coisa, minha mãe dizia: é igual teu pai. Aquilo vinha como uma pedrada na minha alma. Então eu procurei mudar meu comportamento, porque eu não queria que ninguém dissesse que eu me parecia com ele, porque eu não aprovava, ninguém aprovava o comportamento dele. Mas agora eu tenho um pai que diz que eu devo me parecer com ele, e que vale muito a pena me parecer com ele. Então eu olho para Deus, eu olho para Jesus, e eu digo: eu quero me parecer com o Senhor. E Ele diz: então seja santa, porque eu, o Senhor teu Deus, sou santo. Busque ser santo, assim você vai se parecer comigo. Você pode dizer glória a Deus por isso? Então Deus nos chama ao arrependimento, depois Ele chama os arrependidos à santidade. A santidade, ela vem junto com a renúncia. E por fim, aliás, Hebreus 12, 14. Só para a gente fechar aqui a história da santidade, porque não é aqui que eu quero ficar. Hebreus 12, 14. Olha o que o Senhor diz. Por que eu tenho que ser santo? Leiam, 1, 2, 3. Se eu tenho a eternidade dentro de mim, eu tenho e você tem, há um desejo desesperado dentro de nós em viver com Deus na eternidade. Mas para viver com Deus na eternidade, eu tenho que ser santo, senão eu não vou conseguir ver o Senhor. Você pode dizer amém por isso? Então é implícito. Ser santo não é para executar uma tarefa. Ser santo não é para responder a um chamado. Ser santo não é para responder a um propósito. Ser santo é para ir morar na eternidade com o Senhor. Tem gente que faz assim, por exemplo: eu vou pregar hoje, então eu vou jejuar hoje. Eu vou louvar, eu vou tocar, eu vou dançar, Tem evangelismo na praça, então amanhã é dia de jejum, porque a gente vai evangelizar à noite. Está errado. Você tem que jejuar e orar e buscar o Senhor, porque você quer se parecer com Ele, e você quer passar a eternidade com Ele. Irmãos, presta atenção, tudo que acontece aqui no altar, para quem dança, para quem toca, para quem canta, para quem prega, tudo que acontece aqui é reflexo do que primeiro aconteceu lá no quarto, na intimidade com o Senhor. Não adianta forçar a barra aqui em cima, se não tem uma vida com Deus lá primeiro. Não adianta. Você pode ser o mais habilidoso, pode ser o melhor, mas se você não tiver uma vida de intimidade com o Senhor lá no seu quarto, aqui não acontece nada. Então eu tenho que ser santo, porque eu quero ir morar na eternidade com o Senhor, não porque eu quero que Deus me use na sua obra. Isso daí é consequência. Diga comigo, consequência. Aí vem o terceiro chamado, e é aquele que eu disse. Marcos 16, 15. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Então é aquele chamado que é para todos. Mas então vem o chamado pessoal. Vem aquilo que só você poderá fazer.
vem aquilo que Deus colocou dentro de você. Irmãos, dentro de todos nós tem uma palavra única. Nós somos quantas pastoras aqui, Lohane? Fora eu. Tenta contar, são quantas? Eu não lembro. 7? 6, Evelyn? Conta aí. Alguém? Rogéria, são quantas? Ana? Gente, tá todo mundo com delay aqui. Não dá, vai lá no grupo. Olha só, nós somos, eu acho que 7. Comigo 8. É isso? Quem disse a Débora? Comigo 8, é? Somos 10, comigo? Tá, então são 10 pastoras, comigo 11. Se você sentar com cada uma delas, você vai receber uma palavra diferente. Ainda que a gente tenha a mesma linha de pensamento, mas cada uma vai ter uma palavra diferente. Assim para os pastores também. Porque cada um de nós tem uma palavra única que foi colocada por Deus. É o chamado pessoal, é aquilo que só você pode fazer. É aquilo que Deus capacitou você para fazer. E aí esquece esse negócio de pastor. Cada um de nós, na nossa essência humana, Deus nos capacitou para algo que só a gente pode fazer. Sabe quando alguém te liga e diz assim: olha, eu quero conversar com você. A Suzy que está chegando agora, né, Suzy? E aí diz assim: Suzy, quando eu aprendo o nome, toma cuidado, né, Suzy? Não, brincadeira. Diz assim: Suzy, eu quero falar. Eu vi um vídeo, vou te falar. Eu vi um vídeo da Suzy e eu chorei nos stories. Ela compartilhando o momento íntimo dela com o Senhor. E ela disse assim: eu senti vontade de compartilhar porque Deus falou comigo. Ninguém poderia falar o que a Suzy falou. Deus deu a ela, entende isso? Deus deu a ela. O chamado pessoal é mais ou menos isso. É aquilo que só você tem. Quer ver uma coisa, irmãos? Eu sou uma pessoa péssima para fazer vídeos. Charles e a Joyce só falta... Acho que um dia eles vão me amarrar numa cadeira, na frente de uma câmera, mandar eu gravar. Mas eu não gosto de fazer vídeos. Eu tenho uma turma que eu dou aula lá em Osasco. Pelo Google Meet, Meet, né? Eu tenho uma turma de escatologia. Eu não vejo a hora de acabar, porque eu não gosto de ficar vendo a minha imagem ali. Não vejo a hora desse trem acabar. Eu não gosto, mas se me colocar aqui, pode esquecer. Eu vou embora. Aí, tá bom. O missionário já ama fazer vídeos. E ele é bom. Sim ou não? Ele é bom. Mas quando as meninas vão gravar um vídeo, eu já falo: Lara, não me mostra, eu não quero ver, senão eu apago. Eu não gosto. Isso tudo tem a ver com chamado. Eu vi a Edenilde fazendo propaganda. Gente, quem viu a Edenilde fazendo propaganda aí? Maravilhosa. Isso é para a glória de Deus. E quem vê ela quietinha aqui nunca imaginou que ela tinha tamanha habilidade. São coisas que Deus vai fazer acontecer na sua vida no tempo certo. Amém? Amém? Aí você diz assim: pastora, como que eu posso descobrir o meu chamado, a minha vocação, o meu propósito de vida? 2 Coríntios capítulo 1, verso 21. Primeiro você tem que saber que o chamado de Deus é a expressão do divino na sua vida. O chamado de Deus é a forma que o divino se revela através de você. Você vai fazer algo que você sabe que Deus te capacitou e tem te capacitado, e as pessoas vão dizer assim: uau, só podia ser o Senhor. Vamos lá? 1, 2, 3. O que Paulo diz? Foi este Deus a mim e nos ungiu. Verso 22. Ele gravou em nós a sua marca, seu sinal de propriedade,
e nos deu seu Espírito Santo em nosso coração, como garantia de que nós lhe pertencemos e das coisas que ele vai nos dar. O Espírito Santo, ele é o equilíbrio de Deus na vida do homem. Nós temos aqui uma pessoa que ela tem um chamado lindo e ela já executa esse chamado. Eu não vou falar quem é, mas ela um dia me mandou uma mensagem assim: Miss, eu fico muito constrangida quando alguém chega e me parabeniza por aquilo que eu fiz para o Senhor. O que eu faço? E eu falei para ela: é impossível você não receber elogios, é impossível. Se você fizer algo bem feito, você vai receber elogios. O grande problema não é a pessoa te elogiar, o grande problema é o que você faz com esse elogio. Você tem que saber que aquilo que você faz é porque Deus te capacitou, Deus te preparou, Deus te deu. Então não tem a ver com você, tem a ver com o Espírito Santo na sua vida. Uau, pregou demais, glória a Deus, louvado seja Deus. E depois saia e esqueça. Antigamente nós dizíamos assim: se esconda através da cruz de Cristo, para que toda a glória fique na cruz e não alcance você. Se esconda atrás da cruz e tudo que vier cairá sobre a cruz. A glória do que você faz é na cruz. Poxa, como você tocou bem, Igor. Louvado seja Deus. Mas é o Senhor. Entende isso, irmãos? Entende? O chamado, ele é perigoso. Porque muita gente, numa determinada fase da sua vida, ela caminhou até atrás da cruz, mas ela começa a caminhar ao lado da cruz e depois ela se coloca na frente da cruz. Não esqueça, tudo que Deus fizer através de você é para a glória de Deus. Você pode dizer amém? Pode dizer aleluia? Eu preciso ler esse texto, mas não vai dar tempo. Atos 9, verso 1. Eu ia ler os 30 versículos, mas não vai dar tempo. Mas é um texto tão bom. Mas vamos lá, até um pouquinho. Enquanto isso, Saulo ameaçava de morte os discípulos do Senhor, dirigindo-se ao sumo sacerdote de Jerusalém. Vai passando aí. Pediu-lhe uma carta para as sinagogas de Damasco, pedindo a cooperação delas na perseguição a todos os seguidores de Cristo que encontrasse ali, tanto homens como mulheres, seguidores do caminho, o caminho aqui é o caminho de Cristo, para que pudesse levá-los presos para Jerusalém. Quando Saulo estava se aproximando de Damasco em sua missão, essa missão aqui era para matar os discípulos do Senhor, de repente uma luz do céu brilhou ao redor dele. Ele caiu no chão. Presta atenção, ele não caiu do cavalo, tá? Se alguém um dia disse que Saulo caiu do cavalo, a Bíblia não diz. A Bíblia diz que ele caiu no chão. Não fala se ele estava montado ou não. Vocês estão vendo como que pregador é bom, né? Ele caiu no chão e ouviu uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Quem é o Senhor? Perguntou Saulo. E a voz respondeu: eu sou Jesus, aquele que você está perseguindo. Bora? Pode ir. Agora levante-se, entre na cidade e lá espere segura bem aí, minhas próximas instruções. Deus chama, prepara, depois envia. Deus chamou Saulo, Saulo viu uma luz que resplandeceu, lhe deixou cego, ele caiu no chão. Aí Deus diz o quê? Entre na cidade e espere. Um grande problema no chamado é que as pessoas não sabem esperar. Espere a instrução do Senhor. Nós queremos fazer, e eu até entendo, porque o Senhor diz assim: de graça recebei, de graça dai. Então muita gente recebe tanto de Deus, ele é tão perdoado, ele é tão amado, que ele quer sair dali igual a mulher samaritana. Recebeu, ele já quer entregar. Só que o Senhor, ele muitas vezes diz assim: espere as minhas instruções.
Porque às vezes nós vamos fazer a coisa certa do jeito errado. E o que você faz certo do jeito errado é errado. Você precisa fazer a coisa certa, do jeito certo e no tempo certo. Você pode dizer amém? Não adianta, pastora, mas eu queria pegar a Bíblia e ir pregar lá na praça. Você está pronto para ser confrontado? Você está pronto para receber uma cuspida na cara? Você está pronto para ser xingado? Porque você está falando do amor de Deus? A sua motivação pode ser a melhor, mas se você não estiver pronto, você vai se frustrar e você vai sofrer e pode até abandonar a fé. Entende isso, irmãos? Entende? Fazer a coisa certa tem que ser feita no tempo certo e do jeito certo. E aí Jesus fala, espere minhas próximas instruções. Verso de número 7. Eu não estou nem aí que vocês estão em pé aqui. Falaram que eu tinha a hora que eu podia ir. Estou nem vendo. Aí, bora. Os homens que estavam com Saulo ficaram mudos, porque ouviram a voz, mas não viu ninguém. Verso 8. Quando Saulo se levantou do chão, percebeu que estava cego. Ele teve que ser. Pegou? Você pode ter tido um encontro poderoso com o Senhor, mas existem 2 detalhes. Primeiro, você tem que esperar a instrução do Senhor. E segundo, você precisa ser conduzido por alguém. Não pense que Deus vai vir e vai revelar tudo para você. Deus pode até fazer isso, mas não precisa. E Deus não faz o que não precisa. Deus vai usar alguém para te instruir, para te conduzir, para te ensinar. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor diz que um ferro aguça outro ferro. Esse relacionamento com o outro nos trata. Você pode dizer amém? Como eu disse, depois que eu aprendi a amar o meu pai, eu me senti capacitada para amar qualquer ser humano na face da terra. É o conduzir de Deus. Aí ele foi conduzido por alguém até Damasco, verso 9. E esteve lá 3 dias. 3 dias. Aí ele aproveitou para ficar sem comer e sem beber, em jejum. Queridos, o chamado de Deus, o chamado pessoal, ele é muito sério. Existem as nossas habilidades pessoais e muitas vezes Deus vai usar as suas habilidades pessoais para revelar o seu chamado, a sua vocação. Porém, algumas vezes Deus vai trazer coisas totalmente diferentes, fora da sua vida, que não tem nada a ver com você. O que você precisa é estar totalmente aberto para aquilo que Deus quer fazer. Sabe quando você diz, Senhor, eis-me aqui. Se o Senhor quiser usar minhas habilidades, eu lhe ofereço. Mas se o Senhor quiser me ensinar algo novo, eu estou pronto a aprender. Sabe por quê, irmãos? A palavra do Senhor também diz que aquele que vive em Cristo, ele vive em novidade de vida. É novidade de vida. Como eu disse, irmãos, eu nunca imaginei ir nos Estados Unidos. E hoje eu consigo entender um pouquinho do propósito do Senhor nisso. Porque tudo que Deus permite acontecer na vida de um filho dele, de um servo dele, tem que ter um propósito. Não é assim, deixa eu agradar. Vou agradar meu filhinho. Irmão, Deus não precisa agradar a gente. Você pode dizer amém? Essa pregação que diz assim, filhinho querido, Deus vai fazer. Não, irmão. Tudo que Deus faz é para o propósito do reino. Lembra o que eu falei no começo? Maior que o nosso chamado é a eternidade. Tudo está ligado à eternidade. Então tudo que Deus permite acontecer é para o propósito do reino. As suas habilidades. Olha só, eu sempre fui muito boa na leitura, eu sempre fui muito boa na escrita. Confessando um pecado, já foi confessado, já fui perdoado, já abandonei há muitos anos, tá? Eu vendia redação na escola, no ensino médio, gente. Eu tinha a máfia da redação. Ganhava o dinheiro do lanche, estava livre, estava salvo. Então, eu não tenho dificuldade em escrever. Aí algumas pessoas dizem assim, Deus já falou para a senhora escrever um livro. É verdade.
mas eu sinto que ainda não é o tempo. Não é o tempo, e não adianta eu começar a fazer algo que Deus não sinalizou na minha vida. Se eu sentar, eu vou escrever, mas ainda não queimou aqui, ainda não ardeu aqui. Tem coisas aqui dentro, tem um monte, mas elas estão desorganizadas. E se estão desorganizadas é porque ainda não é o tempo. E eu estou muito bem com isso. Se Jesus voltar, a gente lê o livro lá na glória. Mas são coisas que você sente que precisa de um tempo certo. Eu posso escrever sobre a volta de Jesus, eu posso escrever sobre chamado, eu posso escrever sobre fé, eu posso escrever sobre obediência. Tudo isso nós já fomos experimentados, mas ainda não senti o start de Deus. Então, as suas habilidades foram te dadas para o propósito do reino. Aguarde o tempo de Deus. Como, pastor, eu vou saber o tempo? O Senhor confirma no seu espírito. O Senhor usa uma palavra no altar. O Senhor usa uma palavra profética. O Senhor usa a sua própria palavra no seu tempo de qualidade com Deus, que a gente chama de devocional. O Senhor usa uma canção e você sente Deus queimar. Mas você não pode desistir. Está demorando, pastor. Não está demorando. Está no tempo de Deus. Diga, o tempo de Deus. O tempo de Deus. Segunda coisa, a primeira é descobrir o chamado no Senhor. A segunda é saber qual é a essência do meu chamado. A essência é aquilo que é o mais básico. A essência é aquilo que é central. É aquilo que é mais importante. Queridos, eu fui chamada para pregar a palavra. Durante muitos anos da minha vida, eu queria ser avivalista. Qual é a diferença? Avivalista é aquele que todo mundo quer ter perto. Aquele que diz, vai dar certo, a glória de Deus está descendo, o fogo do Espírito. Fui pastora de uma igreja 5 anos, o pastor era meu diretor. Com 3 anos e meio que eu estava pastoreando, eu perdi minha voz. Eu dava aula no nosso seminário e pastoreava a igreja. Tive calo nas cordas vocais e fenda. 4 meses sem poder falar. E eu dizia, Deus, como assim? E durante esses 4 meses o Espírito Santo começou a usar pessoas, inclusive meu marido. Deus não te chamou para uma pregação de avivamento. Deus não te chamou para a pregação de avivamento. Deus te chamou para o ensino. E eu odiei isso. Sabe por que eu odiei? Porque ninguém gosta do mestre. Aquele que ensina é aquele que diz, está errado. É aquele que diz, não faça assim, faça desse jeito. É aquele que exorta. É aquele que te chama. O avivalista diz assim, levanta a mão e glorifica. O mestre diz assim, curve a cabeça e peça misericórdia. Eu odiei saber qual era o meu real chamado. E fui orar e dizer, Deus, o Senhor me chamou para isso? Aí eu fui entender por que eu era tão sisuda. Eu fui entender por que minha voz era tão forte. Eu fui entender por que eu tinha esse jeito de general. Porque Deus me chamou para ensino. Não é legal, irmãos. As pessoas não costumam amar quem ensina. É por isso que eu disse, o chamado muitas vezes é solitário. Mas ainda assim, mesmo sem ser amado, mesmo sem ser querido, eu sei para que Deus me chamou. E é a Ele que eu vou ter que dar resposta um dia. Então o teu chamado nem sempre vai ser aquele que todo mundo vai gostar. Mas você precisa responder ao chamado de Deus na sua vida. Ele colocou algo em você. Se não for suas habilidades, Deus vai te ensinar algo novo. 2017, eu passei por a síndrome de burnout. E eu fiquei 1 mês sem atender ninguém, sem nada, sem pregar. E no meio daquela síndrome de burnout, eu pedi ao missionário para a gente ir embora de Marabá. E eu disse, amor, vamos embora, eu não dou mais conta. E aí ele disse assim, amor, vamos orar.
Vamos orar. Na oração, Deus colocou uma pessoa na minha vida, pastora Beth, pastora de crianças, lá da nossa sede. E ela disse assim: pastora Meire, você não quer que eu vá aí em Marabá dar um curso para as professoras? Falei, atrás, vamos trazer, vamos. Resultado, a Beth veio e eu me tornei pastora das crianças. Eu sou pedagoga, mas nunca me imaginei dando aula para as crianças. Rogéria disse que se eu não bombava, era top, era ou não era? Eu vinha com minhas roupinhas de palhaço, meus cabelinhos de palhaço, e eu tocava o terror com eles. Gente, eu nunca achei que isso ia dar certo. Aí foi quando a gente foi embora para o Rio de Janeiro. Muitas vezes Deus vai trazer habilidades novas para a sua vida. Entende? Coisa que você nunca imaginou que você seria capaz de fazer. Mas no Senhor você é capaz de fazer coisas que você nunca pensou que seria. Você pode dizer glória a Deus? O que você precisa é responder ao chamado do Senhor. E por fim, diga: minha vida precisa ser vivida para agradar a Deus. Você nasceu para agradar ao Senhor. Você nasceu para glorificar o Senhor. A palavra do Senhor diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Quando você alegra a Deus, você é fortalecido. Viva a sua vida para agradar ao Senhor. Viva a sua vida para dar prazer ao teu Deus. Viva a sua vida para fazer com que Deus olhe do céu e olhe para os anjos e diga: lá está o meu filho, a minha filha, em quem eu tenho prazer. Quando Cristo estava executando o seu ministério, o Senhor disse: lá está o meu servo amado, em quem eu tenho prazer. Que eu, Senhor, possa falar isso de você. E, queridos, para finalizar, eu ainda tenho 4 tópicos aqui. Vocês me provocam para ver. É até meia-noite, aqui vai passar. Ore para Deus te dar direção. Compreenda o propósito do seu chamado. Ouça, 4 nada. Ouça o que Deus tem te falado. Está no tempo de Deus. Ih, menino, ixi, eita ferro. Presta atenção numa coisa, irmãos. Não é porque você está fazendo a vontade de Deus que as coisas darão certo na sua vida. Tem hora que você vai estar fazendo a vontade de Deus do jeito que Deus te chamou para fazer, e ainda assim você vai passar por dificuldades. Quando o povo estava andando no deserto, Deuteronômio é a repetição das palavras de Moisés. Moisés vira para o povo e diz assim, o Senhor usando Moisés, e diz assim: eu fiz com que vocês passassem no deserto durante todo esse tempo para saber o que tinha no coração de vocês, para saber se vocês continuariam me servindo ou não. Muitas vezes Deus vai permitir situações desagradáveis e doloridas na nossa vida para saber se nós continuaremos servindo a Ele ou não. Tem muita gente que responde ao chamado porque quer aparecer. Tem muita gente que responde ao chamado porque quer status, porque quer dinheiro. Irmãos, procure na Bíblia, eu te desafio. Procure na Bíblia um altar que tenha trazido fama. Altar é lugar de morte. O teu chamado vai te levar para a sua morte. A morte do eu, a morte do ego. O teu chamado precisa matar o seu ego. Se você quiser subir no altar, esteja preparado para morrer. E todo aquele que morre no altar, ele pode ser oferecido como um sacrifício vivo para o Senhor. É o que o Senhor diz, de cheiro suave e agradável. O altar não é para promover ninguém. Altar que promove não tem Deus. O altar é para matar a gente. Altar é para fazer você diminuir. Altar é para fazer Deus aparecer.
Quem sobe no altar, e isso eu ensinei para as pastoras há muito tempo atrás. Observe as pastoras dessa igreja. Ninguém sobe nesse altar com uma roupa chamando a atenção. Vocês já observaram isso? Quem já observou isso aí? Levanta a mão. Quando você sobe no altar, você tem que desaparecer. Se a roupa que você botou lá em casa estiver chamando mais atenção do que a palavra que você vai ministrar, o louvor que você vai ministrar, troque de roupa. Porque quem tem que aparecer aqui é o Senhor. Altar é lugar de morte. Quando você morre, o Senhor começa a viver através de você. Por isso que Paulo disse: agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E ele ainda diz que ele cresça e eu desapareça. A oração daquele que entendeu o seu chamado é: Senhor, que as pessoas não lembrem o meu nome, mas que elas não esqueçam o impacto da tua palavra na vida delas. Não importa quem falou, importa que a palavra de Deus foi falada. Fique de pé. E isso é para tudo. E para encerrar, agora para encerrar. Nem todo mundo é chamado para o altar. Nem todo mundo é chamado para evangelizar. Algumas pessoas são chamadas para patrocinar. Outras são chamadas, sabe, irmãos, empresários também são chamados por Deus para abençoar a vida de pessoas. Empresários são chamados, funcionários são chamados para estar dentro de alguns ambientes, para que eles sejam a voz de Deus naquele lugar. Pessoas são chamadas para estar em ambientes específicos, para que Deus se manifeste através da vida dele, através da vida dela. Aonde você estiver, Deus vai usar você. Então não é só quem está no altar que tem um chamado, de forma alguma. Inclusive tem muitos que estão no altar que não são chamados. O chamado é aonde o Senhor te colocar e o teu coração queimar. Talvez tenha alguém aqui que foi chamado para rede social. Acredito que eu já entendo isso. Acredita nisso? Porque eu tenho ouvido muito testemunho de pessoas que foram alcançadas pelas redes sociais. Gente que tem uma palavra e que pega o celular e começa a falar e toca vidas. E alcança vidas através das redes sociais. Nós vivemos um tempo completamente diferente, eu entendo isso. Então que você responda ao seu chamado de maneira clara, de maneira racional ao Senhor. Amém? Enquanto os meninos estiverem cantando, eu quero fazer a oração por 2 grupos de pessoas. O primeiro grupo é aquele que quer descobrir qual é o seu chamado no Senhor. Pastora, eu não sei para o que Deus me chamou. Eu não tenho a menor ideia. Eu não faço a menor ideia do que Deus quer que eu faça. Saia do seu lugar, venha aqui na frente. Desse lado esquerdo aqui, Atos. Ajoelhe aqui. Desse lado esquerdo. Você que não tem a menor ideia do que Deus quer fazer na sua vida. Deus vai fazer algo na sua vida para depois fazer através da sua vida. E do meu lado direito eu quero orar por pessoas que sabem qual é o seu chamado, mas algo os impede de responder esse chamado. Você sabe para o que Deus te chamou, mas você não consegue fluir no Senhor. Você não consegue responder por algum motivo. Sai do seu lugar. Se você sabe, Deus me chamou para fazer isso, mas eu não consigo responder a esse chamado. Eu não consigo mover no Senhor como Ele quer que eu mova. Eu não consigo mover como Ele espera que eu me mova. Comece a falar com o Senhor. Comece a dizer: Espírito Santo, eis-me aqui. Eis-me aqui. Vocês que estão à minha esquerda vão dizer: Senhor, eu não compreendo, eu não entendo o que o Senhor quer de mim, mas nessa noite eu digo: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui para cumprir o teu propósito no meu tempo, para cumprir o teu propósito nesta geração. O que o Senhor quiser fazer de mim, faça. Se entregue para Ele.
vocês que estão à minha direita, vocês vão orar e vão dizer: Senhor, eu sei, eu reconheço o meu chamado, eu sei para o que o Senhor me chamou, mas algo me prende, algo me impede, algo me acusa, me ajuda a quebrar essa barreira. Eu quero responder positivamente ao Senhor. Eu quero ser um vaso de honra na tua casa. Eu quero responder esse chamado para a glória do teu nome. Eu quero ser resposta onde eu estiver, da forma que o Senhor quiser. Ore, ore, ore. Eu quero pedir aos pastores, aos líderes, que coloquem a mão sobre esses irmãos e liberem mesmo uma palavra. Libere uma palavra sobre eles. Libere uma palavra de profecia. E fale: você foi chamado para um mover nesse tempo. E olhe para mim. Não é fácil saber qual é o nosso chamado. Não é fácil. Muitas vezes nós vamos fluir entre muitos chamados, mas o Senhor sabe que você quer responder. O Senhor sabe qual é o desejo do seu coração. Continue buscando, continue tentando. Algumas pessoas, o Senhor, Ele grita aos nossos olhos. Como assim, pastora? Você olha e você sente o que é. Quando eu aceitei Jesus, o meu pastor, ele virou para mim e disse assim: irmã Lucimeire, o que Deus tem na sua vida é muito grande, mas eu não posso falar, porque senão o seu coração vai encher de orgulho. Eu era uma jovem de 20 anos, e se ele tivesse falado para mim o que Deus ia fazer na minha vida, eu não teria suportado. O meu coração imaturo, o meu coração inexperiente teria roubado de mim o que hoje eu posso fluir no Senhor. Então muitas vezes o Senhor, Ele vai revelar para você devagarzinho, para que você não se perca. E você só tem que fluir nele. Você só diga: Senhor, eis-me aqui. E durante a caminhada o Senhor, Ele vai te orientar, como Ele fez com Paulo. Durante a caminhada o Senhor vai te ensinar, o Senhor vai te conduzir. Ele vai te levar a lugares e para pessoas que você não fazia a menor ideia. Você só tem que querer muito. Querer muito. Eu queria ser pregadora, Alessandro. Sempre quis. Sempre gostei de falar. Sabe o que eu fiz? Comecei a ler revistas de escola bíblica dominical. Eu tinha uma coleção. Eu lia. Olha uma das minhas Bíblias. Olha a minha Bíblia. Eu estou na terceira Bíblia que eu estou lendo e rabiscando. Eu sempre quis ser pregadora. E graças a Deus que era isso que Deus tinha para mim. Deus vai te levar de encontro ao seu chamado. Se Deus te chamou para ser um ministro do Evangelho, Ele vai te levar para isso. Se Deus te chamou para ser um ministro do louvor, Ele vai te levar para isso. Se Deus te chamou para ser um evangelista, Ele vai queimar no seu coração para isso. Se Deus te chamou para ser um mantenedor da obra, Ele vai te levar para isso. Você só tem que fluir nele. Sabe, não é algo forçado. Você simplesmente vai fluir. Você vai sentir o Espírito Santo te conduzindo. E você tem que ir. E Ele vai cuidar de todo o processo. Amém? Não tenha medo. Tenha medo. Tenha medo. Tenha pavor. Tenha temor, para não errar o caminho. Amém? Não erre o caminho, não erre o alvo. Porque aquele que te chamou, Ele é fiel para cumprir todo o propósito até o fim. Amém? Amém? Levante a mão e diga assim: Espírito Santo, meu bom amigo, eu quero ser útil para a tua obra. Diga: eu quero ser útil para o teu reino. Eduardo, preste atenção. Você nasceu num lar cristão. Eu te conheço desde o dia que você nasceu, Eduardo. Você sabe disso. Não dê desculpas. Cada um vai responder. Seus pais vão responder.
Não dê desculpa. Você sabe que você é um ministro do Evangelho. Você sabe que Deus colocou uma palavra no teu coração quando você ainda era uma criança. Não fuja disso, porque Deus vai te pegar. Não fuja daquilo que Deus te chamou para ser. Já era para estar fazendo há muito tempo, e você sabe disso. Deus tem pressa na tua vida. Não use justificativas ou desculpas. Eu sei que você não é o cabeça da sua casa, mas você é o cabeça da sua vida. Deus te trouxe para fora do seu lar, junto com sua irmã. Assuma as rédeas da sua vida diante do Senhor. Você é um homem agora, e Deus tem algo muito grande para fazer através da sua vida. Você pode aplaudir o nome do Senhor.